Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta sexta-feira, dia 27 de julho. Começando aqui pela Lame 4 que mais do que atingiu o nosso objetivo. A ação que havia comprado aí a R$ 13,36 com stop em 12,72, foi essa nossa recomendação. Deu uma passeada aqui, trazendo uma perspectiva até em determinado momento de acionar o stop da nossa operação, mas conseguiu se recuperar, não anulou a tendência e conseguiu sair aqui dessa formação até de um triângulo de alta, rompendo aí essa barreira de 13,88 e depois um topo em 14,02, nosso objetivo R$14. Mais do que bateu no objetivo, a ação foi lá a R$ 15,22 no momento de euforia do mercado, fechou muito bem, com alta de 5,63%. Mas é um candle de rompimento? Só não faria compra nesse fechamento, sombra superior muito grande, stop grande, esse rompimento já é através de um movimento de alta, enfim. Apenas destacando aqui que é um ativo que a gente vai manter o foco aí em buscar novas operações após movimento de correção e sinalização de alta em cima de algum suporte. O IBR4 terminou o pregão com alta de 3,12%, ela não teve uma alta expressiva. Eu já vinha comentando esse ativo principalmente nos vídeos chats, no que faço no Investmania, numa possibilidade de entrada até pelo G60, visto que a superação, a compra em 9,74, se comprasse em R$ 9,74 com stop em 9,09, seria a mais interessante, o objetivo ficaria em 10,39. E por isso a relação risco-retorno ficaria muito boa, porque o objetivo ultrapassaria os 10,36. A outra possibilidade seria a ação sobe, bate aqui nessa resistência dos 9,70, dá uma congestionada, passa algumas horas aqui e depois gera um candle forte de alta, uma possibilidade de entrada. Ela fez isso, então a possibilidade de entrada, já que não deslanchou muito para cima, há uma chance de compra nessa faixa dos 9,90, com stop abaixo da mínima de todo esse movimento de alta, em R$ 9,51. Essa operação aqui com stop em 9,51 e entrada em 9,90 no preço de fechamento. Traz aí um risco nessa operação de 3,9%. Então colocando aqui 9,51, 3,9%, uma compra aqui em 9,90. E o objetivo dessa operação vai ficar em R$ 10,29. R$ 10,29 é o objetivo desta operação da OIBR4, compra aí de curtíssimo prazo nessa ação, um pouco abaixo da resistência dos R$ 10,36, mas ainda acima da resistência dos R$ 10 que ela bateu hoje e terminou respeitando. Olhando agora para a PECAR4, falando de alguns ativos que fecharam muito bem, tiveram vários ativos fechando a semana muito bem, mas vou destacar alguns ativos mais expressivos aí em termos de fechamento do gráfico semanal, que não necessariamente eu estaria fazendo entrada agora no fechamento dessa sexta-feira ou na abertura da segunda-feira, mas sim para destacar o cenário positivo que podem trazer as estratégias de compra, de correção, logicamente após um movimento de pullback, que é o chamado movimento aí de baixa após o rompimento de uma resistência. No caso de uma alta, no caso de uma resistência, rompendo essa resistência, a gente tem a chance de ter um pullback, um movimento de baixa e aí um sinal de alta em cima da região de suporte. Essa seria a estratégia para a compra de alguns ativos que eu vou comentar aqui agora. PECAR4 é esse exemplo, 8,19% de alta, alta expressiva, já tinha um candle forte de alta de fundo, ficou patinando em cima da média, supera essa máxima aqui, fazendo um padrão de continuidade de alta no gráfico semanal. Isso representa uma chance maior de curto a médio prazo da gente ver essa ação voltar para a faixa de R$ 89,31 a R$ 91,50. E nessa possível movimentação rumo aos R$ 90, a gente vai buscar operações nesse ativo, que seja primeiramente uma operação de correção, ou se ela resolver aqui não subir mais a partir de segunda-feira, começar a congestionar, abre chance de fazer uma operação de curtíssimo prazo, de comprar aqui nesse ponto, com stop abaixo dessa correção. Então vamos ficar atentos e avaliar aí os próximos passos da PECAR4, assim como da Cruz 3, que está fazendo máximo histórico nessa semana, alta de 6,68%, tendência de alta de médio e longo prazo, de curto prazo também. Então, depois de todo esse fechamento positivo aí para cima,
abre possibilidade de entrada, falando no curtíssimo a curto prazo, de recuo do preço dessa ação, voltando na faixa dos 30,22 a R$30, possibilidade de entrada após a formação aí de algum sinal de compra nessa região de suporte. EZTC3 da mesma forma, EZTC3 fechou o pregão de hoje acima de 3 topos. O único ponto que nos tira da compra desse rompimento é movimento de alta anterior e volume abaixo da média. Mas, de qualquer forma, é um fechamento muito positivo no gráfico semanal, porque consegue fechar acima do topo em R$ 21,28 e, consequentemente, gerar aqui um pequeno pivô de alta, estabelecendo a chance de testar numa próxima resistência em R$ 22,25 e a mais alta aqui em R$ 23,03. Então é um ativo também para monitorar, para gerar possíveis operações, seja de curtíssimo ou curto prazo na EZTC3. E por último, o Pomo 4. Pomo 4 teve um bom pregão, alta de 2,89%, mas a semana ainda foi melhor, fechou com alta de 10,28%. Ela conseguiu fechar acima de 9,77%. É uma tendência de alta de médio e longo prazo que ela tem, que tinha dado uma patinada após um bom período de correção e de lateralização. Uma correção aqui primeiramente do preço e depois uma correção no tempo, uma correção lateral. A ação consegue fechar a semana muito bem acima da resistência de 9,77, com volume aí razoável para essa semana. Então, nesse cenário, é um ativo que estaria muito mais focado em ponta compradora, após batendo nesses R$10, se começar a recuar, gerar alguma sinalização de alta no curtíssimo prazo, seja pelo G60, que já tem um movimento acentuado de alta sem tocar na média. Voltando aqui para essa região, a gente vai estar avaliando o tamanho dessa correção e a possibilidade de entrada numa entrada de rompimento dessa resistência, se tiver congestão, ou entrada mesmo de correção fundo após tocar numa média móvel exponencial de 13 períodos. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um excelente final de semana e um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.